Boa tarde, galera do Alicerce 2021. Vamos hoje dar a aula de número 12. Vamos continuar com as equações de primeiro grau, o tema da aula 11, só que agora vamos falar de sistemas, que é aquela situação onde você não tem só uma variável, não tem só um termo desconhecido, você tem pelo menos dois termos desconhecidos. E você também não tem só uma equação, você em geral tem mais de uma equação, duas, três e assim por diante. Como resolvem sistemas de equações de primeiro grau? Esse é o tema da aula de hoje. Vamos compartilhar com vocês a nossa tela. Pronto, aqui estamos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Aula de número 12, daquela nossa programação proposta para vocês desde o início do processo até agora, né? Então vamos lá. Estamos aqui nós nesse assunto. O assunto aqui de álgebra, já falamos desse aqui, né? Gravamos um vídeo de 46 minutos. E agora vamos aqui para a resolução de sistemas de equações, né? Então vamos lá. Bem, a primeira pergunta que surge é: o que é um sistema de equações? Bem, se você olhar para os exemplos embaixo, você percebe que em todos eles você tem o quê? Mais de uma variável, mais de um tipo de variável. É a primeira diferença das equações que nós vimos na aula passada. A segunda informação é que também tem mais de uma equação. Não tem só uma equação, tem mais de uma. Então, a gente consegue ver nesse exemplo aqui da esquerda que nós temos duas incógnitas, duas variáveis. Quem são elas? As variáveis x e y, e duas equações, né? A equação 1, vou marcar essa primeira, e a equação 2, que é essa aqui de baixo. No segundo exemplo aqui, ó, nós temos duas incógnitas de novo, e eu, quando eu falo duas incógnitas, dois tipos de incógnitas. No caso, novamente, as incógnitas x e y. Mas agora, nós não temos só duas equações. Nós temos três equações. A equação 1, a equação 2 e a equação 3. Já nesse exemplo aqui da direita, nós temos três incógnitas agora. O número de incógnitas aumentou. Quem são elas agora? A incógnita x, o termo desconhecido x, o y e o z. E temos duas equações. Então, eu posso ter mais incógnitas, posso ter mais equações, e pode ser igual o número de incógnitas e de equações, tá? Vamos aprender a resolver esses sistemas. Notem que todas são de primeiro grau, ou seja, as variáveis são sempre elevadas a 1. Nós já discutimos a questão do grau de uma equação, né? Então, o grau de todo mundo aí é o grau 1. Bem, vamos lá. Agora, essa aula de hoje, a gente vai apresentar 4 métodos distintos para resolver um sistema. Quem são eles? O método das tentativas, o método da substituição, o método da adição e o método gráfico. Então, aqui vai utilizar um recurso geométrico, né? Aqui utilizaria mais um recurso aritmético, né? Se eu pudesse botar em termos de áreas de matemática, aritmético. E aqui, nesses dois, eu diria que nós temos um uso algébrico, né? Justamente aqui as três áreas principais da matemática que são estudadas. Bem, então, ok. E vamos começar pelo primeiro método agora, né? O chamado método das tentativas. Então, nós temos um sistema, aqui mostrado, onde nós temos a primeira equação, onde x
mais y vale 8. E temos a segunda equação, essa daqui, onde x menos y vale 2. Ou seja, eu quero achar dois números, o número x e o número y, que somados chegam no resultado 8. E que subtraídos chegam no resultado 2. Então, eu posso sair tentando aleatoriamente achar esses números. Por exemplo, eu podia achar que, eu acho que x é 3 e y é 4. Espera aí, mas se eu fizer 3 mais 4, vai dar 7. E tem que dar 8. Então, basta aumentar um deles aqui, por exemplo. Ó. Então, se eu, em vez de 3 e 4, que não serviu, pegar 4 e 4, 4 e 4 dá 8. Então, 4 e 4, esse par ordenado aqui, é a primeira solução da equação 1, da primeira, que eu chamei de primeira equação. Mas só tem 4 e 4? Só tem dois números somados dão 8. Só tem o 4 e 4? Não. Tem mais o quê? Eu podia ter aumentado um aqui nesse cara, então eu posso dizer que é o 3 e o 5. E, de fato, 3 mais 5 dá 8. Mas tem mais opções, né? O 2 e o 6 também somados dão 8. O que mais, pessoal? O 1 e o 7 somados também dão 8. O 0 e o 8 somados também dão 8. Aí entrando agora no mundo dos negativos, ó, o menos 1 e o 9. De fato, menos 1 somado com 9 também dá 8. Né? E eu podia crescer aqui para o outro lado também, ó. Aqui a solução 5 e 3. Vale frisar que essa solução é diferente dessa, porque a gente convenciona que a primeira letra vai representar a letra x e a segunda a letra y. Então aqui quem vale 3 é o x. E aqui quem vale 3 é o y, nesse par aqui. Né? Tem aqui o 6 e o 2. E reticências tem uma quantidade infinita de soluções. Eu posso ir aqui para o menos 2, para o menos 2 e o 10. Também a soma dá 8. Posso ir aqui por menos 3 e o 11, né? E assim por diante. Ou seja, pessoal, a quantidade de soluções é infinita. Eu tenho infinitas, eu posso sair tentando e eu posso encontrar infinitas soluções para a equação 1. A mesma coisa que eu fiz para 1, eu posso fazer para a equação 2. Na equação 2, eu tenho dois números que subtraídos dão 2. Eu posso imaginar, professor, eu sei que 8 e 6, 8 menos 6, professor, dá 2. De fato, 8 e 6 é uma solução. Mas não são o único par de números que torna que subtraídos dão 2. Além do 8 e 6, tem mais quem, pessoal? O 7 e o 5. Me ajudem. O 6 e o 4. 6 menos 4 dá 2. O 5 e o 3. O 4 e o 2. O 3 e o 1. O 2 e o 0. O 3 e o menos 1. De fato, 3... Aqui eu errei, né, pessoal? 3 e menos 1 não, foi mal aqui. 1 e menos 1, né? 1 e menos 1. De fato, 1 subtraído de menos 1 vai ficar 1 mais 1. E 1 mais 1 dá 2, que é o valor do segundo membro da segunda equação. Pronto, pessoal. Então, encontrei infinitas soluções. Saí tentando, né? Tentando aleatoriamente. Encontrei infinitas soluções para a primeira equação. Infinitas. Encontrei infinitas soluções para a segunda. E agora, qual é o meu desafio? É achar um par ordenado que tenha aparecido nas duas soluções. E aí, pessoal, que número, que par ordenado é esse? Eu acho que vocês já viram que é esse par ordenado aqui, o único par que apareceu tanto na primeira quanto na segunda. Então, o conjunto solução desse meu sistema, isso aqui é um sistema de duas equações, de duas variáveis, é um conjunto, tem que estar entre chaves, né? E aí eu boto um par ordenado, o par ordenado é o par ordenado x valendo 5 e o y valendo 3.
um único par ordenado. Veja que não tem nenhum outro par ordenado, pelo menos desses que eu aqui listei, que aparece nos dois. O único que apareceu nos dois foi o par ordenado 5 e 3. Bem, pessoal, esse é o primeiro método. Qual é o problema desse método? É que quando eu começo a ter coeficientes multiplicando as incógnitas, como essa equação aqui, por exemplo, não vai ser tão rápido chegar nesses candidatos. E, inclusive, as soluções não serão necessariamente números inteiros, né? No exemplo passado, eu não dei esse exemplo, mas eu podia ter mostrado que o número 3,5 somado com o número 4,5 também dá 8. Ó, então, as soluções não são necessariamente inteiras, né? Então, não vai ser rápido usar esse método. Esse método não é um método rápido. É um método que, se você não souber nenhum outro, você deve usar. Ele tem caráter só aritmético, basta saber somar e subtrair, multiplicar e dividir, né? Ou seja, usar aritmético, usar as 4 operações que você chega na resposta. Mas não é um método rápido. Por isso, vamos para outro método. Vamos trabalhar o método da substituição. Esse método, sim, um método que, se você cumprir as etapas dele, você vai sempre chegar na resposta num caminho relativamente curto. Em que consiste esse método? Primeiro passo, qual é? Nós temos que isolar uma das variáveis em uma das equações. Professor, que variável e que equação? Você escolhe. Então, você pode escolher ou a variável x ou a variável y. Você pode escolher a primeira equação, que eu vou chamar aqui essa de cima, ou a segunda equação, essa aqui de baixo. Então, você escolhe. E o que é isolar mesmo, pessoal? Isolar, nós falamos isso na aula passada, isolar é deixar essa variável que eu escolhi sozinha em um dos membros. Pode ser o primeiro membro, pode ser o segundo. Como eu escrevi as duas equações, as variáveis no primeiro membro, então eu vou isolar uma das variáveis no primeiro membro, que é onde ela já está. Ok? E a gente sabe, sim, essa é a primeira etapa. Depois que eu fizer essa primeira etapa, fizer esse isolamento, eu vou substituir na outra equação. E, finalmente, como terceira e última etapa, eu vou resolver essa equação obtida após a substituição, e ela vai ter apenas uma variável. E aí eu vou resolver exatamente aqui, como a gente aprendeu na aula passada. Então, vamos lá, pessoal. Minha primeira etapa aqui, eu tenho que escolher ou a variável x ou a variável y. E pode ser na primeira equação, pode ser na segunda. Tanto faz, você escolhe. Então, eu vou escolher isolar a variável x na segunda equação. Eu escolhi a variável x na segunda equação. Ele está no primeiro membro, o menos y também está no primeiro membro, então, para isolar o x, eu tenho que passar esse menos y para o lado de lá. Se ele está subtraindo, ele passa com a operação inversa. Qual é a operação inversa da subtração? É a adição. E com isso eu completei a primeira etapa. Eu aqui isolei a variável x. Então, com isso eu cumpri a primeira etapa. Qual é a segunda etapa agora? Eu devo substituir. É o segundo passo. E onde? Eu vou substituir na outra equação. Se essa variável foi isolada na segunda, eu vou substituir na primeira. A outra é a primeira, no caso. Então, eu tinha a equação, na primeira equação, eu tinha x mais y igual a 8. Só que eu acabei de descobrir que o valor de x é igual a 2 mais y. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso substituir no lugar desse x, eu posso botar 2 mais y. E o resto da equação eu simplesmente repito. Pronto. E com isso a etapa 2 foi completada. Finalmente, nos resta agora a etapa 3. Eu vou olhar agora para essa equação e vou resolver essa equação. Como se resolve essa equação? Quem tem letra para um lado, quem não tem letra para o outro, né? Então, eu vou ter aqui do primeiro membro y mais y, que eu sei que dá 2y.
E esse 2 que está no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro, para o lado direito, com a operação inversa, ele está somando, vai subtraindo. Então, vai dar 2y igual a 6, que é 8 menos 2. Passando o 2 agora para o outro lado, com a operação inversa, dividindo. Então, resultado 3. Agora aqui, calculamos a primeira, né? Faltou aqui o quarto passo, porque achar uma das variáveis não é suficiente. Temos ainda que achar a outra variável. Então, achar a outra variável. No caso, nós já achamos o y. A outra, então, é o x. Eu preciso achar o x. Eu sei que o x vale 2 mais y, fruto do isolamento que eu fiz. Mas só que o valor de y eu acabei de encontrar, que é 3. Então, eu coloco o valor encontrado. E eu sei que 2 mais 3 é 5. E, novamente, encontro o mesmo par ordenado. Vocês perceberam que o sistema que eu fiz aqui é o mesmo, né, do que eu usei anteriormente, justamente para que a gente já saiba a resposta. E o par ordenado vai ser quem? Vai ser o par ordenado 5 e 3. Então, é um conjunto, o conjunto de solução é um conjunto que possui apenas um par ordenado. Pessoal, esse é o método da substituição, tá? Quando eu devo usar esse método, professor? Toda vez que o isolamento da variável for algo simples, toda vez que isolar uma variável for algo simples, eu recomendo esse método. Vai ter caso em que o isolamento não é simples, ou tem gera algum tipo de dificuldade algébrica. Então, nesse caso, o método da substituição provavelmente não deve ser o mais adequado, tá? Vamos agora para o terceiro método, o método da adição, que consiste em fazer o seguinte. O primeiro passo, ele fala aqui que é multiplicar uma das equações por um número que gere o simétrico. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu devo somar as equações. E o terceiro passo, eu vou resolver a equação com uma variável. E também faltou aqui o quarto passo, igual ao anterior, que é achar a outra variável, tá? Achar a outra variável. Então, no da esquerda, pessoal, eu não vou precisar usar essa etapa. Por quê? Porque eu já tenho aqui o mais y do primeiro membro da primeira equação, ele já é simétrico do menos y da segunda equação. O que quer dizer que gerar o simétrico não precisa, porque eu já tenho o simétrico. Então, esse primeiro passo aqui, no primeiro exemplo, não precisa. Então, eu já vou começar direto, nesse exemplo da esquerda, com o segundo passo, que é somar as equações. Eu vou botar um traço, exatamente como eu faço na adição, né? Eu faço 4 mais 3, eu passo um traço, eu estou passando um traço aqui para dizer que eu vou somar. Eu vou somar a equação 1 mais a equação 2. E vou fazer isso membro a membro. Ou seja, eu vou somar o primeiro membro da equação 1 com o primeiro membro da equação 2. E vou somar, e esse resultado vai ser igual à soma do segundo membro da equação 1 com o segundo membro da equação 2. Como é que fica, então, isso? O primeiro membro da equação 1, x mais y. Somo com quem? Com o primeiro membro da equação 2, x menos y. E aí, isso vai ter que ser igual, obrigatoriamente, à soma do segundo membro da equação 1 com o segundo membro da equação 2. E com isso, vocês percebem que esses números simétricos aqui, mais y e menos y, cancelarão. E vai sobrar x mais x, 2x. 8 mais 2, 10. Passa o 2 dividindo, vai dar 5. O mesmo 5 que encontramos nos casos passados. E para achar outra variável, que é a etapa 4 agora, eu escolho a primeira ou a segunda, vou escolher a primeira aqui e substituo o valor do x, ó. X mais y igual a 8. No lugar de x eu boto o 5 que eu acabei de encontrar. Então vai ficar 8 mais y, desculpa, 5 mais y igual a 8, isolando o y.
Faço o 5 para lá subtraindo. E descubro o valor 3. E mais uma vez encontro o par ordenado 5 e 3. Então, é o terceiro vez que eu resolvo o mesmo exemplo, né? Pelo terceiro método, e vai dar novamente a mesma solução. Já o exemplo da direita, eu botei 2 exemplos justamente para a gente visualizar que o primeiro passo não foi necessário aqui, mas vai ser necessário aqui. Por quê? Porque 2x e x não são simétricos, 3y e 6y não são simétricos. Então, você vai escolher uma das variáveis, pode ser x, pode ser y, para a gente gerar o simétrico. Então, escolha, tanto faz, você que escolhe. Se você fosse escolher o x aqui, o simétrico de 2x é menos 2x. Então, o caminho seria multiplicar essa aqui por menos 2. Se você quiser cancelar x. Por quê? Porque menos 2 é o simétrico de mais 2. Já se você quisesse cancelar o y, o simétrico de mais 6y é menos 6. Para o 3 virar menos 6, eu teria que multiplicar essa por menos 2. Então, coincidentemente, o número foi até o mesmo, é menos 2 nos dois casos, mas depende que variável você deseja cancelar, né? Pode ser a x e pode ser a y. Então, vamos fazer uma escolha. Eu vou escolher a variável x. Eu quero cancelar a variável x. Então, se eu quero cancelar a variável x, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 2. E com a primeira eu não faço nada, eu só repito a primeira equação. 2, vou botar de preto aqui, 2x mais 3y igual a 13, eu repito. E essa daqui eu multiplico por menos 2. Então, x, aí eu tenho que multiplicar toda a equação por menos 2. Então, o primeiro membro, x vezes menos 2 vai dar menos 2x, aí gerou o simétrico. 6y vezes menos 2 vai dar menos 12y. 11 vezes menos 2 dá menos 22. Agora eu já posso somar. Por que eu já posso somar? Porque eu tenho números simétricos. Na hora que eu somar, esse cara vai cancelar. Esse cara vai cancelar com esse. E vai sobrar 3y menos 12y igual a 13 menos 22. 3y menos 12y vai dar menos 9y. 13 menos 22 vai dar menos 9. Posso isolar o y passando o número menos 9 dividindo. Então, vai ficar menos 9 dividido por menos 9, que a gente sabe que a divisão de dois números iguais sempre dá 1. Com isso, eu achei o valor da variável y. Mas resolver um sistema não é só achar uma variável, tem que achar outra, tem que achar o x. Aí pode usar a primeira ou a segunda. A segunda vai ser mais fácil. A segunda aqui vai ser mais fácil. Então, eu vou escolher ela daqui. X mais 6y igual a 11. Repito ela. E substituo esse valor que eu acabei de encontrar para o y. Pronto. Faço logo essa multiplicação. 6 vezes 1 dá 6. Isolo a variável x com a operação inversa. Mais 6 vira menos 6. 11 menos 6 vai dar 5. Conjunto de solução desse segundo exemplo vai dar 5 para x e 1 para y. É esse par ordenado que resolve, que serve tanto para a primeira equação quanto para a segunda. Sugiro agora que vocês refaçam esse exemplo aqui e tentem cancelar o y agora. Então, em vez de multiplicar a segunda por menos 2, multiplique a primeira por menos 2. Que agora quem vai cancelar é o y, e você vai achar primeiro o valor de x e vai encontrar o mesmo valor 5 que nós encontramos aqui, tá? Bem, e agora o último método. Quem gosta de geometria, então, esse método aqui vai ser bem interessante. E esse método vai ter uma vantagem que vai ser citada na tela seguinte. Vamos ver como consiste o método gráfico. Ele consiste em marcar os pontos no plano cartesiano que satisfaçam as duas equações. As duas equações têm duas variáveis, né? E são de primeiro grau. Então, a gente tem que marcar os pontos que satisfaçam tanto a primeira quanto a segunda, né? As duas equações, é o que está dito aqui. Esses pontos estarão alinhados. Opa, ele está fazendo uma afirmação muito forte aqui, ó. Para cada equação.
formando retas. A solução será a interseção das retas. Vamos entender o que está acontecendo. Ó. Nessa equação aqui, x mais y igual a 8, a gente já viu que tinha vários pares ordenados que serviam, né? Por exemplo, 7 e 1, 6, 2, dá 8, né? 5, 3, a soma dá 8. 4 e 4, a soma dá 8, né? 3 e 5, a soma dá 8. Então, se eu for marcar esses pontos aqui, veja o que vai acontecer, né? 7 e 1. Ó, x7 e y1. Tá aqui o primeiro par ordenado, ó, 7 e 1. O segundo, 6 e 2. O terceiro, 5 e 3. O quarto, 4 e 4. Quarto ponto. Quinto, 3 e 5. E percebam que, de fato, vai acontecer o que o texto falou. Ou seja, esses 5 pontos estarão alinhados. Então, é possível, sim. Eu não tenho só 5 soluções para esse sistema, eu tenho infinitas. Eu poderia marcar muito mais, inclusive entre 2 pontos já marcados. Por exemplo, esse e esse. Entre o 3, o x igual a 3 e x igual a 4. Eu poderia usar x igual a 3,5, por exemplo. E o y igual a 4,5. A soma também dá 8. Esse ponto vai estar aqui no meio, mais ou menos. Ou seja, eu posso ir preenchendo esses buracos aqui. E se eu colocar os infinitos pontos que satisfazem essa primeira equação, eu vou ter aqui uma reta, pessoal. Eu vou ter aqui uma reta. Então, temos aqui a primeira reta que eu falei. Mas essa foi a primeira equação. Nós temos ainda a segunda. Ou seja, a equação onde x menos y vale 2. E da mesma forma que fizemos lá no método das tentativas, a gente sabe que existem infinitos pares. Ou seja, 8 menos 6 dá 2, 7 menos 5 dá 2, 6 menos 4 dá 2, 5 menos 3 dá 2, 4 menos 2 dá 2, e assim por diante. Marcando esses pontos agora com outra cor. 8 mandando para o 6. 6 está aqui, 8 está aqui o primeiro ponto. 7 mandando para o 5. Temos aqui o segundo ponto. 6 mandando para o 4. Temos aqui o terceiro ponto. 5 mandando para o 3. Esse ponto aqui ficou meio fora, né? Então, 5 mandando para o 3. Está aqui mais ou menos aqui, ó. 4 mandando para o 2. Temos aqui mais ou menos esse ponto aqui. Então, não ficou muito perfeito. Não, mas se você fizer com régua e mais cuidado, você vai ver que esses pontos estão alinhados e formam também uma reta. Tá? Lógico que minha reta não está perfeita, está feita à mão livre, mas é só para mostrar uma ideia, né? Então, a reta azul se refere à segunda equação, a reta vermelha se refere à primeira equação, e a interseção, aí vem o ponto crucial, a interseção dessas retas é a solução. E perceba que essa interseção é justamente, aqui, né, tá meio mal feita aqui, a solução 5 e 3. Ou seja, quando x vale 5, y vale 3. Né? Veja que eu fiz mal feito, não tá, né? Fiz a mão livre, ficou meio porco aí, mas dá para ter a ideia do método gráfico. Se você fizer isso com régua, vai ficar muito mais legal. E aí esse método, ele tem uma vantagem em relação aos demais. A gente pode agora entender o que está acontecendo geometricamente com as retas. Se eu acabo de dizer que as equações de primeiro grau com duas variáveis vão gerar retas, aí a gente pode usar o nosso conhecimento de geometria e perguntar quais são as posições relativas que duas retas podem ocupar
no plano. Elas podem ser concorrentes, que quer dizer que elas se cruzam. Elas podem ser paralelas, que pode ser essa ideia de que um caminha do lado do outro. E podem ser coincidentes, ou seja, que uma coincide, botar aqui de outra cor, uma coincide com a outra, tá certo? Então, veja aqui 3 sistemas, onde a primeira equação foi igual para as 3. Qual é a primeira equação? X mais Y igual a 8. Veja que o gráfico dela já está feito, porque foi o gráfico que eu acabei de fazer agora no método gráfico. Não foi isso, pessoal? Não acabei de fazer esse gráfico? Inclusive, aqui está feito até com melhor qualidade, porque a reta está reta, né? Naquela que eu fiz a mão livre lá, ficou com qualidade ruim. O que vai mudar agora de um sistema para o outro, que são 3 sistemas diferentes, é a segunda equação. Aqui, eu peguei aquela mesma equação de antes, x menos y igual a 2. Então, nós já sabemos que os pares ordenados, 2 números subtraídos dão 2, a gente sabe que o 6 e o 4, o 5 e o 3, o 4 e o 2, o 3 e o 1. E ao marcar esses pontos aqui, né? 1, 2, 3, 3 e 1 está aqui. 4 e 2 está aqui, né? 5 e 3 está aqui. Olha aqui, né? Pronto, então marquei 3 pontos, ó. Podia ir agora o 6 e o 4 está aqui. Então vejam que apesar aqui não está fazendo com rigor, né? Percebe que esses pontos estão mais ou menos alinhados. Eu posso unir esses pontos, vou unir aqui a mão livre, não vai ficar muito bom, mas vai... Imagine, suponho que isso aqui seja uma reta, e perceba que essas duas retas se encontram exatamente no ponto 5 e 3, né? Aqui x igual a 5 e y igual a 3. Y igual a 3. Vamos fazer agora a segunda equação para que dois números somados dão 2. Então, pode ser 0,2. Pode ser 1 e 1. Pode ser 2 e 0. Pode ser 3 e menos 1. E assim por diante. Marcando esses pontos. 2, 0 está aqui em cima do eixo X. 3, 1. 3 menos 1 está aqui para baixo. Né? 1 e 1 está aqui. 0 e 2 pertence ao eixo Y. Então, aqui esses 4 pontos estão alinhados. Aí, agora eu uno esses 4 pontos. Já que eles estão alinhados, formando uma reta. E perceba que essa reta, ela está paralela à reta azul, está paralela à reta vermelha. Então, veja que esse sistema aqui, retas paralelas não se cruzam. Então, esse sistema não tem solução. Não existe nenhum par ordenado que satisfaça tanto essa equação quanto essa. O que era fácil de descobrir. Desculpem. Porque a soma de dois números não pode, uma hora ser 8, e outra hora a mesma soma dos mesmos dois números dá 2. Isso é impossível, então isso não tem solução. Agora, nessa aqui, nós temos solução. Né? Dois números somados dão 8, e subtraídos dão 2, a gente encontrou o par ordenado 5, 3. Nesse caso aqui, de retas concorrentes, a solução vai ser única. Solução única. E nesse último caso aqui, olha o que vai acontecer. Quando eu for fazer os valores, aqui, e eu pegar, por exemplo, o 3, por exemplo, aqui, botar aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Vai ficar 6 mais 2y igual a 16. Aí eu passo o 6 para o outro lado, vai ficar 16 menos 6, 2y igual a 10, y igual a 5. Então, par ordenado 3, 5. O par ordenado 3, 5 é um ponto que já pertence à reta vermelha. Mas se eu pegar agora o 4 e o 4, você vai ver que também vai servir. Por quê? Se eu botar o 4 agora aqui, 2 vezes 4 agora vai dar 8. 8 mais 2y igual a 16. 2y igual a 16 menos 8, que vai dar 8. Y de fato vai dar 4. Ó.
Tá aqui. Mas 4 e 4, desculpa, 4 e 4 foi esse, né? Eu já tinha marcado. O 3 e o 5 é esse daqui. Aqui, agora sim o 3 e o 5, pessoal. Pronto, desculpa que eu tinha marcado o ponto 4, 4 e agora marquei o 3 e o 5. E perceba que todos os pontos que eu marcar nessa equação vão ser iguais aos pontos que nós já obtivemos aqui da reta vermelha, que ela é igual para os 3 gráficos. Por quê? Porque percebam que nessa equação, se você multiplicar todo mundo aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2, você vai ter exatamente a equação de baixo. O que quer dizer que a equação de baixo não é uma equação nova. Ela é apenas a anterior multiplicada por 2. Então, todos os pontos dela serão iguais aos anteriores. O próximo aqui, ó, o 5 e o 3. Então, aqui o 5 e o 3, ou seja, todos os pontos dessa nova reta, dessa segunda equação, também estarão coincidindo com os pontos da reta vermelha. Então, se eu unir esses pontos aqui, eu vou ter uma nova reta azul, que está exatamente em cima da reta vermelha, ou seja, elas coincidem. E o número de soluções é infinitos, né? Nós temos agora infinitas soluções. Por quê, professor? Porque a gente viu que para cada equação, a quantidade de soluções era infinita. Então, a gente sabia que tinha infinito só para essa. Mas essa aqui não é igual a essa, e são as mesmas. Então, o método gráfico é legal para a gente perceber que um sistema de equações pode, de fato, não ter solução. No meu caso, desse aqui. Pode, de fato, ter infinitas soluções, como esse daqui. Embora o mais comum vai ser esse da esquerda aqui, onde as retas são concorrentes. Ok, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa visualização. Pronto. Vocês voltam a me ver agora. Completamos o nosso objetivo, pessoal. Ou seja, apresentamos 4 métodos para vocês resolverem esses temas. E o último método eu acho bem interessante do ponto de vista de entender que pode ter um outro tipo de resposta, ou seja, não ter solução ou ter soluções infinitas. Embora o mais comum de um sistema de equação de primeiro grau é ter solução única, ou seja, ser um par ordenado apenas a solução. Agora, os métodos que a gente usa mais, que a gente na prática levam a resposta em menos tempo, costumam ser adição e substituição. Qual você vai usar, vai ficar a seu critério. Cabe a mim dar ferramentas a vocês, tá certo? Espero, então, ter ajudado aí na compreensão dos sistemas. E agora até a aula 13, onde iniciaremos a equação de segundo grau, tá? Um abraço e até lá.